E aí, pessoal, as novidades no campo das finanças. Problemas, dificuldades, o caso PP, o caso Diego Rosa, a base, o Grêmio precisa vender? E os empréstimos? O que nós podemos falar sobre isso? Quadro social vai mexer com a estrutura do clube? Existe risco? Vamos falar ponto a ponto disso porque o torcedor precisa saber o que acontece nos bastidores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Quero mostrar para vocês agora, antes de qualquer coisa, ela, luminária personalizada, impressão em 3D, LED. Isso mesmo, você tem esse produto de acordo com a sua vontade. Na descrição do vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp e você manda o logo e ele faz como você quiser para decorar a sua casa. Você pode botar na parede, você pode botar em cima da mesa, você pode dar de presente, você pode fazer qualquer coisa com essa impressão em 3D de luminárias personalizadas em LED. Tem a sua aqui na descrição, você fala direto com eles pelo WhatsApp. Vou deixar bonitinho aqui para a gente fazer o vídeo. Gente, eu sei que o assunto é um pouco espinhoso, mas é necessário que a gente fale. Desde que se definiu por Alberto Guerra, através da votação, dois assuntos tomaram conta do Grêmio. O primeiro deles, o Grêmio precisa mudar toda a sua fotografia. E o outro, o Grêmio vai enfrentar dificuldades financeiras importantes. Tá bem. Quando se posiciona tudo isso, nós temos que começar a colocar os fatos. Primeiro fato, ainda em novembro, o presidente Guerra e os seus pares de direção pediram um empréstimo de 60 milhões para compor o 13º e algumas obrigações, como a premiação do Gauchão, que o Grêmio precisava fazer. Então, a primeira informação foi impactante. Vocês lembram quando falou o negócio dos 5 milhões e tal? Essa semana, nós tivemos, além de tudo, essa história do PP, que o Grêmio acabou não pagando por uma dificuldade do Foz, mas para efeito prático, o Grêmio acabou utilizando um dinheiro que não era seu, né? Porque o Grêmio deve 30% da venda do PP para alguém, a gente tem que descobrir para quem. O Grêmio acabou utilizando e isso impacta também no ano de 2023, inclusive está programado no orçamento. E aqui eu não estou querendo culpar ou tirar de nada, eu só estou dizendo o seguinte, tem 60 milhões de empréstimo, tem 50 milhões já pegos ainda pela gestão Romildo Bolzan, 110, tem mais 30 que em tese não estava, mesmo estando no orçamento, não estava exatamente direto nisso. Aqui tu já tem quase 150 milhões. Milhões. Aí tu chega e diz o seguinte, precisamos comprar jogadores. O Grêmio gastou 7 milhões de dólares mais ou menos entre Carbajo e Cristaldo, isso dá 40 milhões, e gastou perto de 10 milhões com PP, 50 milhões. Chegamos em 200 milhões. É bancário? Mas quando tu pega um empréstimo bancário, tu tem que pagar. Quando tu contrata um jogador, tu tem que pagar. E o Grêmio, claro, mas isso não é à vista. Não, isso é programado ao longo do contrato e tal, tá no fluxo do Grêmio. Tudo isso a gente sabe e todo mundo tá trabalhando sério lá, ninguém tá discutindo isso. Eu só tô fazendo uma ponderação em relação a isso, porque em determinado momento a gente faz programações. Essa semana também o Diego Rosa, que o Grêmio vendeu na base, e se a gente lembrar do histórico, a gente vai dizer o seguinte, foi uma baita venda, o Grêmio ganhou 6 milhões de euros e agora vem um monte de gatilho e o Grêmio vai ganhar um dinheiro. O que aconteceu? O Grêmio perdeu todos os gatilhos. Todos os gatilhos. Teve um que foi executado, mas nada. Então o Grêmio não tem mais nada do Diego Rosa. Assim como não tem mais nada lá do TT, que também acabou terminando o contrato e ele teria, durante esse contrato, se fosse vendido, o Grêmio teria um percentual. Então a realidade de receita
começa a colocar também a gente olhar, calma, como é que a gente pode fazer? Ah, mas tem o quadro social, o CCD que tá crescendo. A gente vai chegar lá. Aí tu vai montando e tu vai dizendo, tá, cara, tá tudo muito bonito, mas como é que nós vamos pagar essa conta aqui? Como é que nós vamos pagar? Nós vamos ter um incremento de 100 milhões da TV. Se vier a Libra, essa Liga Brasileira de Clubes, tu vai agregar mais 150 milhões e o ano tá garantido. E se não tiver, o que dá para fazer? Dá para vender jogador. E aí tu vai, o que tem para vender? O time do Grêmio hoje, o grupo do Grêmio hoje tem pouquíssimas peças à venda. E eu digo à venda com valor que possa compor ou ajudar a compor a temporada 2023. Eu tô tirando o Suárez do jogo porque eu tô colocando, o Suárez tem essa questão aí que o Grêmio tá tentando levantar dinheiro, já tem 2 parceiros, vai ter mais, tal. Eu não vou entrar. Mas eu vou discutir o seguinte, cara, tem que pagar essas contas. Porque tem uma coisa que não pode acontecer. O Grêmio não pode atrasar. Se atrasar, vai tudo por água abaixo. Lembrando que esse ano é um ano de reconstrução importante para a nossa construção. Então, quem vender? Aí tu vai, Bitelo, beleza. O Grêmio quer 8 milhões de euros pelo Bitelo. 8 milhões. Vija Sante, tem mercado. 4 milhões de euros, 4,5. Campas, dizem que tem, mas ninguém apareceu com proposta e tal. 2 milhões. Se tu conseguir os 3, beleza. O goleiro, César. Tem um dos goleiros também. Pode acontecer na janela. Sobretudo o Breno recebeu uma proposta e tal. Jogador que tá tentando passaporte comunitário na Europa e tal. Tá bem. Só que, neste momento, tu não tem ninguém que tu estás construindo para ser moeda ali na frente. Vou dar um exemplo. O próprio Renato, quando subiu o Wanderson. E depois o Wanderson foi o grande financiador da temporada 2022 do Grêmio. Porque o Wanderson é vendido para o Mônaco por 11 milhões de euros. E ali tu incrementa um dinheiro importante para o Grêmio passar aquela temporada. E essas são as situações que, de alguma maneira, a gente precisa começar a pensar. Eu fiquei analisando isso e me deu uma preocupação. Porque eu sei as receitas, a gente sabe. Elas têm um teto dentro da nossa realidade. Mas o quadro social pode chegar a 100 mil. Vou fazer rapidamente o cálculo do quadro social. O Grêmio botou 9 mil novos sócios, tá? O ticket médio, tem gente dizendo, é 38. 38 é a entrada, tá? É o valor de entrada do Grêmio. O ticket médio é bem mais do que 38. Bem mais do que 38. Então, tu faça aí um ticket médio de 100 reais. O Grêmio tem a divisão a partir de um número de sócios, já entrou nisso, porque a partir de 60 mil, a divisão com a Arena. Além disso, tu tem também o custo da operação para ser sócio. Então tu não pode considerar o valor todo do quadro social. Não pode chegar 100 reais, entra para o Grêmio 100 reais. Não, tem o custo da operação. Tu tem desde o sistema que tu paga através do número de sócios, tu tem desde a carteirinha que tu paga também, tudo dilui. Isso vai diminuindo muito o que sobra para o Grêmio. Mas ainda assim pode ser considerado a grande mudança. O Grêmio chega a 70 mil e o Grêmio precisa chegar rapidamente a 100 mil sócios para exatamente conseguir compor algumas situações que, de fato, neste momento, preocupam. O Grêmio, se não fizer nenhum movimento, a partir do mês de abril, repetindo, se não tiver nenhuma venda importante e se a Libra não sair, até o mês de abril, o Grêmio começa a ter problemas. E tendo problemas, tudo vai por água abaixo. Principalmente no mês de abril, que é quando tu tá começando a ter que encarar o Campeonato Brasileiro. Este ponto aqui é que nós torcedores, nós sócios, precisamos entender. O Grêmio precisa, neste momento, deste incremento. Este incremento do sócio em um ano de reconstrução talvez seja o fiel da balança do clube.
o fiel da balança do clube. Um clube que precisa do apoio popular, que não é uma sociedade anônima, não é uma SAF, que quem sustenta a estrutura é o aficionado, porque alguém patrocina o Grêmio porque tem 10 milhões de caras atrás empurrando a marca Grêmio. E nós temos aí uma espécie aí de fãs mais consumidores, na casa de uns 400, 500 mil, que são os caras que, de alguma maneira, consomem o teu produto. E tu tem ali dentro mais os caras que têm mais capacidade, que são os caras que pagam uma associação, que estão dentro do clube de uma maneira um pouco mais efetiva. Aí está o fiel da balança. O Grêmio precisa ter um entendimento de tudo isso, sob pena de ter dificuldade ali na frente. Tem possibilidade de novas receitas? Claro. Os caras estão trabalhando lá de manhã, de tarde, de noite para levantar novas receitas. De manhã, de tarde, de noite. Pá, vai sair o name rights da Arena. Ah, que legal. Vai sair o name rights da Arena. Você tem que operacionalizar. Ah, vai trocar o patrocínio aqui ou ali. Se a gente olhar, por exemplo, a TV, os contratos diminuíram. O contrato do Gauchão, por exemplo, diminuiu. Eu ainda falo sobre isso especificamente, mas ele diminuiu. E os contratos estão diminuindo. As formas de comunicação estão mudando. E nós precisamos estar muito atentos a isso. O Grêmio precisa se organizar de uma maneira que consiga ser autossustentável, que não precise tanto sair correndo e torrando ativo, como vendendo jogador, ou como tentando entregar uma outra coisa. O primeiro movimento da diretoria é um movimento muito bom, porque ele recuperou o engajamento do torcedor, mas a gente precisa sim de alguns movimentos que possam garantir pelo menos a tranquilidade. Eu vendo isso aqui, vendo esses números aqui, de fato me preocupam. E vocês viram que a gente nem foi pro pequeno, a gente foi pro grande. Os números que gritam aos olhos da gente. E o Grêmio precisa de receitas novas. O Grêmio precisa. E isso é que a gente vai ficar levantando aqui. Eu sei que o assunto é um pouco mais chato, mais de bastidor, mas era preciso falar. E aqui é um espaço de gremista para gremista que a gente fala tudo. E aqui ninguém vai nos pautar e ninguém vai dizer o que a gente não pode falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.